galerinha, tudo bem com vocês? Estamos na nossa aula de número 1 da disciplina de Física 3. Nessa aula a gente vai tratar de cargas elétricas. Eu vou dar uma breve introdução histórica ao assunto, tá? A gente não entrar de paraquedas assim, nesse novo ramo da física, que é o eletromagnetismo. Depois nós vamos falar de propriedades das cargas elétricas, né? Elas seguem algumas leis físicas interessantes, importantes e que vão ser usadas ao longo do curso. E vamos falar de condutores, isolantes, né, e afins, semicondutores, supercondutores, ou seja, como que a matéria se comporta em relação ao transporte de cargas nela, beleza? Aqui é um textozinho que vai ter antes de todas as aulas, tá? Pausa aí e lê, vamos lá. Agora vamos começar com cargas elétricas. Bom, primeiramente, gente, existem 4 forças fundamentais na natureza: força gravitacional, força nuclear fraca, força nuclear forte e força eletromagnética, conhecidas até hoje, tá? Tem gente aí falando que tem uma quinta, que tem alguma evidênciazinha, mas a gente tem que esperar muita evidência para poder falar de uma coisa dessa. Por enquanto, existem 4 forças fundamentais. A gente vai basicamente estudar uma delas, né, a força eletromagnética. Só para a gente situar, a força gravitacional, né, a gente já estudou um bocado aí, ela foi primeiramente introduzida por Isaac Newton para explicar coisas do nosso sistema solar e do nosso cotidiano aqui na crosta terrestre. Depois o Einstein introduziu o conceito de espaço-tempo, deformação do espaço-tempo, em que nessa teoria da relatividade geral nem existe força, na verdade é tudo uma questão de movimento no espaço. A força nuclear fraca, ela é mais conhecida pelo decaimento beta. O decaimento beta é esse aqui, ó, quando você tem a expulsão de um elétron de um núcleo, tá? Aqui eu dou um zoomzinho aqui, ó, que você tem um decaimento beta que surgiu da seguinte maneira, ó, você tinha um nêutron. O nêutron, ele é uma partícula instável, tá, gente? Se ele estiver fora do núcleo atômico, ele decai muito rapidamente, tá? Ele vira outras partículas. Aqui dentro do núcleo ele também decai. Por exemplo, aqui ele decaiu em próton, elétron e antineutrino do elétron, com uma partículazinha levinha, depois eu falo mais sobre ela. Então esse próton ele fica grudado ali no núcleo pela força nuclear fraca, pela força nuclear forte que eu vou falar agora, né? Esse decaimento se deu pela força nuclear fraca. O próton fica ali, o elétron é expulso dali em alta velocidade. A força nuclear forte, que eu falei, adiantei agora há pouco, ela é responsável por manter o núcleo unido. Você tem um nêutron e ele em contato com outro nêutron ou próton, eles se grudam numa força absurda. Se estiver na ordem de 10 a menos 14 metros, essa força nuclear forte já começa a atuar, é uma força então de curto alcance. Separou mais de 10 a menos 14 metros, já não sente quase nada. Beleza, gente? Então, ela é responsável por manter o núcleo coeso, visto que está cheio de próton. Próton é carga positiva, se repele, né, os iguais se repelem, então precisa de uma força muito bruta para manter aquilo ali tudo junto. Essa é a força nuclear forte. Ela é responsável também por transformar núcleos em outros. Por exemplo, que tem carbono, juntou com o hidrogêniozinho, se transformou no nitrogênio. E aqui, ó, depois teve um decaimento beta, transformou num carbono aqui, depois vai, blá, 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 blá. Um núcleo transforma no outro. É o que acontece, por exemplo, no interior das estrelas, em que a gente tem, por exemplo, hidrogênio juntando com hidrogênio, um próton juntando com um próton, formando um núcleo mais pesadinho, que é o do hélio, 2 prótons, e aí vai, tá? Força nuclear forte. Bom, uma coisa interessante sobre a força nuclear forte é que ela surge da interação de quarks. Quarks são partículas que a gente chama de subatômicas que compõem, por exemplo, o nêutron ou o próton. A gente sabe que o nêutron é composto de 3 quarks e o próton também de 3 quarks. Esses quarks, eles têm umas propriedades que a gente acabou de chamando de cor, porque eles vão mudando de cor, assim parece, sabe? Essa teoria chama cromodinâmica, cromo da cor, cromodinâmica quântica. A gente aproveita isso tudo, né, para gerar energia elétrica nas nossas usinas. Aqui é a usina de Angra, lá em Paraty. Divisa com Paraty, né? Tá em Angra dos Reis mesmo, divisa com Paraty, bem pertinho. Força eletromagnética, então, que a gente vai estudar agora ao longo do curso
todo, ok? Ela está presente aí, que a gente lembra primeiramente nos nossos eletrodomésticos, né? Ou na luz que te ilumina, mas está presente em relâmpagos, está presente no seu cérebro, está presente nos seus nervos, está presente nas suas moléculas, está presente em tudo que você fuçar. Bom, uma coisa que a gente às vezes esquece é que essa força eletromagnética ela não está presente só na matéria, está presente em campos. Aqui tem a representação de uma onda eletromagnética, que pode ser, por exemplo, a luz visível, uma onda de rádio, infravermelho, micro-ondas, raios gama, uma infinidade aí que nós vamos tratar depois. E a gente também usa essa força eletromagnética para fazer motores elétricos, para fazer coisas se moverem. Aqui você vê a interação entre uma corrente elétrica e um ímã para produzir movimento. Agora vamos falar um pouco da história dessa força eletromagnética, do eletromagnetismo. Tudo indica que começa lá na Grécia Antiga, mas pode ser que tenha começado antes, a gente só não tem evidência suficiente. Começou lá com Tales de Mileto lá. Ele nasceu mais ou menos 624 a.C. Põe aí mais ou menos um ano aí de erro, tá? Tales de Mileto é aquele lá da geometria, ok? Bom, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de âmbar, que olha só, em grego significa, se fala electron, daí que vem a palavra elétron, tá? Vem do âmbar. E esse âmbar é uma resina, né? Aquela seiva da árvore, da planta, fossilizada, tá? Então, aí, por exemplo, aqui tem um mosquitinho, igual lá no filme Jurassic Park, onde que eles pegam o DNA lá, que estaria intacto daquele mosquito, que sugou o sangue do dinossauro para refazer os dinossauros, etc. Esse Tales de Mileto pegou um pedaço de âmbar, tá? Pegou um pedaço de couro de cabra e atritou os dois. Relou, 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 relou. E o que ele viu? Que aquele pedaço de âmbar começava a atrair pequenos pedaços de palha. Pequeníssimos pedaços de palha começavam a grudar no âmbar. Tá? É como aquele experimento do pente, que você passa o pente ou no cabelo ou nas roupas, você esfrega, 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 aí você pega pedaço de papel bem pequenininho e aproxima, vai atrair, tá? Acontece outras coisas também. Então por isso eu peço que vocês pausem esse vídeo, façam esse experimento e pensem numa explicação para ele. Vai lá, faz isso. Faz. Se você não tiver um pente de plástico, aí pega outra coisa de plástico, uma régua, alguma coisa. Tenta fazer isso aí, tá? Até a sacola plástica vai dar certo. Se der errado, se coloca nos comentários aí como que você fez, que aí a gente tenta entender aí o que pode ser melhorado, tá? Coloca nos comentários aí do vídeo. Foi lá? Viu alguma coisa de esquisita? Tem coisa de esquisita aí, depois a gente vai falar, ok? Bom, outra coisa que aconteceu na Grécia Antiga, dizem que até o Tales de Mileto fez isso também. Ele começou a mexer com essas magnetitas, que são ímãs naturais. Tem esse nome por causa da região de Magnésia aqui, ó. Que fica ali num cantinho da Grécia, tá? Esse Magnésia em grego significa lugar das pedras mágicas, né? Você sabe que um ímã natural, já deve ter mexido com um ímã natural, pega aí na sua geladeira, dá uma mexidinha, enquanto a gente não tem acesso ao nosso laboratório de física, né? Lá tá cheio de ímã, coisa gostosa de brincar. Você percebe que, por exemplo, ele tem polos que se atraem, tem polos que se repelem. Você sabe que esse também atrai pedaços de ferro, por exemplo. Sabe que não atrai alumínio, por exemplo. Então essas pedras mágicas ali foram objeto de brinquedo do Tales de Mileto. Ele pegou esses magnetitos, começou a atrair tudo, viu que às vezes repelia, às vezes atraía. Bom, e tudo indicava que não tinha nenhuma relação entre esse magnetismo, que na época não é chamado de magnetismo, e os fenômenos ali elétricos do âmbar, com as palhas, por exemplo. O que uma coisa vai ter a ver com a outra, a não ser que são coisas esquisitas, fantasmagóricas, pode-se dizer assim, se é que pode-se dizer. Bom, passaram-se muitos anos, muita coisa aconteceu, que eu vou dar o resumo do resumo do resumo, tá? O tal de Hans Ørsted, aqui ó, já estamos no século, ó, nasceu no século XVIII, morreu no XIX. Esse cara foi dar uma aula e foi falar com seus alunos assim: gente, eletricidade, aí já existia pilha, tá gente? Já podiam fazer corrente elétrica, o Volta já tinha inventado a pilha. O Ørsted falou, gente, não tem nada a ver fenômenos elétricos com fenômenos magnéticos, olha só. Aí ele fez basicamente esse experimento aqui, ó.
Deixa eu pegar um foninho. Olha que doideira. Nem fala nada, eu vou tirar esse foninho. Ele ligou corrente elétrica aqui, né? A corrente elétrica passou, dando uma voltinha aqui, né? Não sei lá para que lado que correu, não dá para ver direito o polo ali. Mas ela rodou nessa bobina que tem um fio enrolado, né? E na hora mexe, na hora que tem corrente, mexe nas bússolas que estão aqui do lado. Ó. Ou seja, o fenômeno elétrico, ele interfere no magnético, tá? Uma coisa tem total relação com a outra. E a gente sabe hoje em dia que quando tem uma carga elétrica em movimento, ela gera um campo magnético que vai interagir ali com a bússola. Olha de novo, ó. Pá, tirou, a bússola volta ao normal. E ele inverteu os polos ali agora, já dá pra ver, e a bússola inverte, ó. Colocada próxima. Assim, ele concluiu que a desvio da agulha da bússola um empurra as espiras. A corrente possui relação corrente elétrica. Se liga, ó. Tá com uma polaridade da pilha e olha para onde que o vermelho vai, ó. Ponta para cima aí no vídeo, tá? Ponta para cima. Agora ele inverteu os polos, vai inverter o sentido da corrente. Agora, ó, o vermelho foi para baixo. Olha que interessante. O Oersted viu isso, despirocou. O que que está acontecendo? E todo mundo, né? Falou, ah, tem uma coisa muito interessante aí. Aí começaram a investigar isso. O tal de Ampère, ele achou o seguinte: ah, gente, eu tô gerando alguma coisa aqui que interfere na bússola, né, com essa corrente nessa espira. Então, por que eu não uso isso, por exemplo, para atrair ferros, já que o ímã atrai ferro também? Aí ele inventou o eletroímã. Aqui você tem um eletroímã gigantesco usado em ferro velho. Você liga a corrente, atrai tanto de coisa. Você desliga a corrente, para de atrair, cai, tá? Coisa muito prática e muito usada aí. Aqui é um gifzinho que eu fiz, olha só, que legal. Atraindo, parou de atrair. Bacana, né? Depois veio Faraday. O cara era fera dos experimentos. Dizem que suas anotações não tinham uma conta. O cara era bem alternativo. E esse Faraday, né, olha a data aí já um pouquinho depois do Ampère, ele descobriu o seguinte: se você atraía o ímã, vamos supor que esse é o polo norte, esse é o polo sul, você atraía o ímã de uma espira, e aqui tem algo para medir essa corrente elétrica. Você tinha corrente elétrica sendo gerada por um lado. Se você afastava, tinha corrente elétrica gerada por outro. Corrente elétrica a gente depois vai definir certinho. A gente dá um símbolo de I para corrente elétrica, né? Vai para um lado, então, se está aproximando, e vai para o outro se está afastando. Olha para você ver, o que a gente tinha visto, que o Oersted viu lá, é que eu tinha corrente e ela gerava uma interferência no ímã. Então, gerava um campo magnético. Agora aqui é o contrário. Eu tenho um campo magnético fazendo gerar corrente elétrica. Então, olha tanto que a relação é íntima entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Um videozinho para mostrar isso. Não lembro se isso aqui tem áudio. Deixa eu pôr um foninho aqui. Esse aqui é um amperímetro, ele serve para medir a corrente elétrica, né? E tem uma bobina. Aí, ó, o ímã aproximou, vai aproximar, ah lá, gerou corrente, ó, no sentido positivo. Agora vai afastar essa corrente para o outro lado. Agora vai inverter o polo do ímã. Agora quando ele aproximar, não vai para a direita lá o indicador, vai para a esquerda. Agora quando afastar, vai para a direita. Legal, né? Então tem um fenômeno de indução de um campo aí. O campo magnético, ele está induzindo, o que a gente vai ver depois é um campo elétrico nos fios, gerando essa corrente elétrica aí. Depois veio James Clerk Maxwell, aí já é final do século XIX. Ele foi o primeiro cientista pago que eu tenho notícia, tá? A rainha da Inglaterra lá mandou uma grana para ele por mês ali, falou: camarada, fuça aí nesse negócio aí. E ele ficou por conta, né? E achou diversas leis ali do eletromagnetismo, formalizou a teoria eletromagnética, descobriu
que existem ali as ondas eletromagnéticas e mais descobriu que a luz era uma onda eletromagnética. O pessoal tinha uma discussão se a luz na verdade era uma partícula ou se ela era uma onda, e se era onda, que tipo de onda que era. O Newton propôs a teoria corpuscular das partículas, que começou em alta porque o Newton era muito famoso. Depois veio o Christian Huygens, que trouxe a teoria ondulatória, tiveram um embate. No final, os experimentos mostraram que a luz estava comportando como onda, até então. E o James Clerk Maxwell achou nas suas contas essas ondas. Que eu fiz uma continha, que tem as equações do Maxwell, são 4, 1, 2, 3, 4. Eu dei uma simplificada nelas para o vácuo. Eu fiz as continhas só para dar uma lembrada. Aí você faz umas continhas aqui, tem uns pulos do gato aqui, e você chega numa equação que descreve uma onda. Isso aqui é uma equação de uma onda. Isso aqui em azul são equações de ondas. Você bate aí no Google, equação da onda. Você vai achar que tem coisas desse tipo, ó. Isso aqui é como se fosse uma derivada segunda, um númerozinho, uma derivada segunda de cá no tempo. Aqui é no espaço e aqui no tempo. Aqui no espaço e aqui no tempo. Então a gente vê o campo elétrico, o E é o campo elétrico e o B é o campo magnético. Eles se comportam como ondas aqui, ó. Aqui no caso o vermelho está o campo elétrico e o azul o campo magnético. Eles fazem 90 graus entre si. E nessas continhas você sai com a velocidade da luz. Então você sabe que essas ondas eletromagnéticas elas não podem andar com qualquer velocidade, tem que ser com essa velocidade. Aí a gente já tinha medido a velocidade da luz, sabia que era algo em torno disso. Aí o Maxwell falou, uai, a minha onda eletromagnética tem a mesma velocidade da luz? Então a luz é uma onda eletromagnética. Sacou a ideia? E aqui, gente, basicamente se encerra o eletromagnetismo clássico, tá? O eletromagnetismo das coisas que tem um tamanho aí próximo do tamanho de um ser humano, ou um pouquinho menor, até um pouquinho maior. Mas durante ali 1900 e pouco, 1900 e tanto, né, até hoje, né, século 20 e 21, ainda tem descobertas no eletromagnetismo clássico. Mas depois disso, o nosso conhecimento de eletromagnetismo avançou demais quando a gente descobriu a física quântica e uniu a física quântica com o eletromagnetismo. Aí a gente achou uma teoria chamada eletrodinâmica quântica, que aí essa descreve qualquer coisa aí no ser humano, qualquer ser vivo, uma teoria completíssima. A gente não vai entrar nisso, a gente vai parar ali então em 1800 e tanto, final do século XIX, com Maxwell. Mas você fala, Rock, a gente vai deixar de ver tanta coisa, mas essas coisas já são muito úteis e interessantíssimas. Já dá pra gente fazer muita coisa com isso, ok? Então fim não, não é fim não. Vamos começar então agora oficialmente nossa disciplina, falar de carga elétrica. O símbolozinho para essa carga elétrica é um Q minúsculo, tá? Tem gente que põe um Q maiúsculo, não tem problema nenhum. É um Q, carga elétrica. O que é a carga elétrica? É uma propriedade de alguma partícula, de algum corpo, que tem a ver com a eletricidade. Nós vamos entender depois só quando a gente ver a força elétrica. A carga elétrica é como se fosse a massa. A massa é como se fosse uma carga gravitacional. Quanto mais massa, maior a força gravitacional. A carga elétrica é do tipo, quanto maior a carga elétrica, maior a força elétrica. Dá para entender, gente? O primeiro contato nosso com cargas elétricas é quando a gente vai estudar em química lá um átomo, né? A gente tem lá elétrons, a gente fala que tem cargas negativas, os prótons têm cargas positivas e os nêutrons têm carga nula, carga zero, tá? Os átomos eles costumam aparecer neutros na natureza porque o positivo atrai o negativo. Então, se tem um átomo que está aí negativo, sobrando elétrons, ele logo expulsa esse elétron. Então, ou se ele está faltando elétrons, ele está positivo, logo ele atrai um elétron, tende a ser neutro. O nosso universo como um todo ele tende a ser neutro. Ele tende a planeta Terra, por exemplo, é muito próximo de um corpo neutro. Ele é um pouquinho mais negativo do que neutro, mas é pouca coisa. Tudo no universo tende a uma neutralidade, por causa dessa atração. Do negativo atrair o positivo e vice-versa. Então, tem um negativo, tem um positivo. Se deixar essa atração acontecer e desembolar,
eles vão ficar juntinhos, e juntinho uma carga positiva com a negativa aparece como uma carga nula para a gente que está olhando de longe. Sacou? Bom, pensando aí nessas cargas subatômicas, dessas partículas subatômicas, a gente tem a carga do próton como valendo 1,602 vezes 10 a menos 19. Aí eu coloquei um Czinho aqui, ó. Esse Czinho é o que a gente chama de Coulomb. É a unidade de medida da carga. Então a carga, ela é medida, a carga Q, ela é medida em coulombs. A gente pode colocar assim, ó, a unidade de medida da carga Q é o Coulomb. Mas por que desse valor? É meio arbitrário esse valor. É como se eu falar assim, por que 1 quilo é 1 quilo? Alguém pegou um pedaço ali e falou, isso aqui vai ser 1 quilo. Beleza? Beleza. Eu podia pegar aquele mesmo pedaço e falar, isso aqui é 0,03 quilos. Aí, ok, a gente se vira aqui para adaptar as nossas massas. Mas aí tem um motivo histórico para ter esse valor, tá? E acabou sim esse valor. A carga do próton é 1,6 aproximadamente vezes 10 a menos 19, é uma coisa pequenininha. Coulombs. A carga do elétron é igual a do próton, só que negativa. E é igualzinho, tá? Só que negativa. A do nêutron é 0. E você vê então que você tem um número aqui, ó, 1,602 vezes 10 a menos 19, que parece parecer muito na natureza. Essa chamada de carga elementar. Ela vale então, a gente costuma colocar a carga elementar com o símbolo de um E minúsculo e tem esse valor. A gente nunca achou na natureza uma carga elementar menor do que essa, né? Uma carga elétrica menor do que essa carga elementar. Quando a gente pensa nos quarks que compõem, por exemplo, um nêutron, isso aqui é um nêutron, tem um quark up, que a gente chama de up, um down e outro down aqui, ó. O quark up, ele tem uma carga, o up tem uma carga de 2/3 daquela carga elementar. O quark down tem menos 1/3 da carga elementar. Então aqui eu tenho um up e 2 downs. Então eu tenho mais 2/3 e menos 1/3 e menos 1/3. Soma essas cargas aqui, ó, vai dar 0. A carga do nêutron. Aí você fala, pô, Rock, então a carga tem carga menor do que isso aqui, ó. Que eu tenho carga que vale 2/3 disso e tem carga que vale 1/3 disso. Tá, só que quando você tenta tirar aqueles quarks de dentro do nêutron, você dá uma peteleca, tipo uma jogada de sinuca, tá? Você pega um nêutron com alta velocidade e colide com esse nêutron aqui, ó. Você arranca o quark. Só que quando você acha que vai enxergar o quark sozinho, aparece outro quark do lado dele. Um negócio que a gente chama de confinamento. Você nunca consegue ver um quark sozinho. Sempre que você tira um quark, aparece outro para grudar nele. É o trem mais louco. Então, sozinho mesmo, a gente só vê carga assim, ó, de no mínimo isso aqui. Esse valor. Agora vamos falar de outra grandeza, que é a corrente elétrica, que a gente vai dar o símbolozinho de I, que é um fluxo de cargas elétricas por um dado lado, tá? Um fluxo com uma direção preferencial de cargas elétricas. Ela é definida, a corrente elétrica, como dQ/dt, ou seja, o diferencial da carga elétrica no tempo, a variação de carga elétrica no tempo. A unidade de medida dessa corrente elétrica é que a gente chama de ampere, por causa daquele ampere que a gente acabou de falar, é uma letra maiúscula. Esse ampere aqui, ó, ele está relacionado com o Coulomb. Aqueles valores de Coulomb lá da carga elétrica vêm basicamente de medidas que estão relacionadas com corrente elétrica. Então, se você pensar aqui, ó, nessa fórmula, ampere é igual a Coulomb por segundo. Ó. Ampere é Coulomb por segundo. E aí a gente pode definir o Coulomb assim. É a quantidade de ampere vezes segundo. Aí fica uma coisa mais palpável o Coulomb. Se for palpável o ampere. Depois você mexe no laboratório, as coisas começam a ficar mais familiares. Agora vamos para propriedades das cargas elétricas. Bom, a gente tem a primeira propriedade, que a carga é quantizada. Como assim a carga é quantizada? Eu tenho pequenos pacotes e esses pacotes têm o valor da carga elementar. Então eu falo que a carga ela só assume esses valores aqui, ó. Mais para quando a carga é positiva, menos para quando é negativa, vezes aqui, ó, o N, N, que é um número natural, ó, 0, 1, 2, 3, vezes E, a carga elementar. Então, um número positivinho, N, tá? Porque o sinal eu coloquei aqui de fora.
Então eu só posso ter cargas que são múltiplos inteiros daquela carga elementar. Eu posso ter uma carga, por exemplo, de 3,204 vezes 10 a menos 19 coulombs. Posso, porque é 2 vezes a carga elementar, ok? Eu posso ter uma carga que é 1,672 vezes 10 a menos 19 coulombs? Não posso, porque ela é pouca coisa maior do que essa, não dá 2 vezes. Então isso aqui está sendo uma fração da carga elementar que não dá o número inteiro ali, ok? Só tem pacotinhos de carga elementar na natureza, pelo menos que a gente observa. Então a carga é quantizada, ela vem em pacotes, tá? Vamos fazer um exemplo disso. Qual a carga elétrica de 1 mol de íons Ca2+? Quantos elétrons temos ao todo? Então tem o Z igual a 20, ou seja, um átomo de cálcio ele tem 20 prótons, tá? Ou seja, se ele tiver neutro ele tem 20 elétrons também. E 1 mol ali vale 6,02 vezes 10 a 23 aproximadamente. Então, primeira pergunta, qual a carga elétrica de 1 mol de íons Ca2+? Eu quero Q é igual a Ne. A carga vai ser positiva ou negativa? Vai ser positiva, né? Porque está faltando, em cada átomo, está faltando 2 elétrons. Se ele está 2+, né? De acordo com as nossas regrinhas da química aí, estão faltando 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Cada um dos átomos, tá? Então a carga vai ser aqui positiva, e N é um número que eu vou multiplicar aquela carga elementar. Quantas cargas elementares que eu vou ter ali em 1 mol de íon Ca2+? Para cada átomo tá faltando 2, e eu tenho 6 vezes 10 a 23 aqui, ó, átomos. Então meu N vai valer 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2, né, que são dos 2 elétrons faltando, vezes a carga elementar, 1,602 vezes 10 a menos 19. Essa vai ser a carga elétrica daquele 1 mol de íons. Deixa eu fazer essa continha aqui. 6,02 XP23 vezes 2 vezes 1,602 XP menos 19. Faça essa conta aí na calculadora. Ó, dá 92.880,8 coulombs. Colocando em notação científica, 1,93, arredondo 2 para 3, porque o 8 ali está maior do que 5, maior ou igual a 5, vezes 10A, para voltar lá, dá 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, então vezes 10 a 5 coulombs. Essa é a carga daquela, é muito íon, você não acha um troço desse fácil assim não. E agora vamos para a segunda parte da questão, quantos elétrons temos ao todo? Bom, cada átomo de Ca, se ele tiver neutro, ele tem 20 prótons, então tem 20 elétrons, tá? Só que o Ca2+, ele está faltando 2 elétrons, cada um vai ter 18 elétrons. Então, quantos elétrons temos ao todo? É um número, vou chamar de N maiúsculo, vai ser 18 vezes, isso aqui é 18 em cada átomo, quantos átomos que eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23, 1 mol. Ou seja, 18 vezes 6,02 XP23, eu tenho 1,08 aproximadamente, vezes 10 a 25, vezes 10 a 25 elétrons. Molezinha, né? Para frente. Outra propriedade das cargas elétricas, a carga se conserva. Como assim? É como a energia se conserva. Se você, por exemplo, tem uma caixa e você colocou uma quantidade de carga elétrica dentro dessa caixa, essa caixa está isolada, tá? Você sabe que no final vai ter aquela mesma quantidade de carga elétrica lá, ela não vai subir por nada, ela não vai aparecer do nada, tá? Então a carga se conserva num sistema fechado, assim como a energia se conserva num sistema fechado. Um exemplo de uma reação que pode acontecer por exemplo, raio gama, é aquela onda eletromagnética de alta energia, né, frequência muito alta, comprimento de onda muito curto, muito pequeno. Ele pode se transformar num par de pósitron e elétron. Isso aqui, ó, é uma carga elementar
só que positiva, tem a mesma massa do elétron, só que a carga é invertida, que a gente chama de antimatéria do elétron, é o pósitron. E esse aqui é o elétron. Quando eu tenho um raio gama se transformando num pósitron e num elétron, você vê que os dois são positivos, eles vão surgir do mesmo ponto praticamente. Então eles logo já vão se atrair. Aí eles se atraem, se aniquilam e transformam-se num raio gama de novo. Mas aqui nessa transformação, vamos pensar quanto de carga elétrica que eu tenho no começo? Zero. Aqui é só campo eletromagnético, não tem carga elétrica. Depois aqui eu tenho uma carga elementar e aqui uma carga elementar negativa. Então a carga no começo é zero e a carga no fim é zero, tá? Outra reação que eu posso ter é do nêutron decaindo, como eu já expliquei lá no decaimento beta. O nêutron ele pode se transformar num próton, num elétron e no antineutrino do elétron. O nêutron tem carga zero, o próton tem uma carga elementar, né? 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. O elétron é menos uma carga elementar, menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o antineutrino do elétron, adivinha a carga dele? É zero. Que aqui, ó, se eu tenho carga nula no começo, no final pode aparecer partícula que for, a carga somada aqui tem que dar zero, porque a carga se conserva, ok? Ó, daqui eu só explicar essa imagem aqui, é uma câmara de bolhas. O cara que inventou isso até ganhou o Nobel de Física, que consiste... Bom, pode ser feito de várias maneiras. Uma das maneiras é você deixar um hidrogênio líquido numa câmara. E aí você deixa esse hidrogênio num ponto em que qualquer perturbação ele se vaporiza. Então aparece uma partícula, ela, vamos supor, aqui vem um raio gama, vamos supor que seja o raio gama. Ele transformou em elétron e pósitron, tem campo magnético aqui que faz torcer. A positiva aqui vai torcer assim lá para cima e a negativa vai torcer para baixo, espiralando, tá? E aí você deixa o rastro de gás hidrogênio. Então uma partícula tão pequenininha você consegue enxergar. Que aquele hidrogênio líquido vaporiza, você vê o traço dela. Aqui, ó, outra partícula surgindo aqui, ó. Eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó, surgindo um par de partícula. Aqui apareceu outro, né? Isso aqui não é um par de elétron e pósitron, porque você vê que as curvaturas são diferentes, tá? Seriam iguais no par de elétron e pósitron. Aqui alguma partícula que passou reto, ó, outra partícula que passou reto. Então a câmara de bolhas é uma ótima ferramenta para você ver que a carga se conserva. Aqui é uma figura do LHC, né, o grande colisor de hadrons, está em Genebra, Suíça. Ele praticamente pega prótons, por exemplo, e acelera próximo da velocidade da luz e bota próton para chocar com outro. Quando choca aparece esse tanto de partícula aqui, ó. Isso aqui é tudo rastro de partícula, tá? Aí não é câmara de bolha. E aí esse rastro de partícula, você pode analisar energias, velocidades dessas partículas, tá? E se você olhar essa cabeleira de partícula que apareceu dessa colisão, a carga elétrica vai se conservar. Se você começa lá com, por exemplo, 2 prótons, uma carga de 2 vezes a carga elementar, no final você vai ter, somando todas as cargas, 2 vezes a carga elementar, tá bom? E até quando eu estava tritando lá o âmbar no couro de cabra, gente, se você atrita os dois, vamos supor que o couro da cabra perca 3 elétrons. Vão 3 elétrons da cabra para o âmbar, tá? 3 elétronzinhos só. A cabra vai ficar positiva e o âmbar vai ficar negativo. E se a carga do âmbar ali for de menos 3E, a carga do couro de cabra vai ser de mais 3E. A carga, se era 0 no começo, vai continuar 0 no final, para o meu sistema fechado. Beleza? Então a carga se conserva, não se esqueça disso. Outra propriedade, a gente já sabe que os iguais se repelem, os opostos se atraem, né, quando a gente fala de carga elétrica. Então negativo repele negativo, positivo repele positivo e positivo atrai negativo e vice-versa. Agora, quando eu falo positivo e negativo, não é que positivo tem uma coisa a mais e o negativo tem uma coisa a menos, ou tipo assim, o próton é mais pesado, então é positivo, o elétron é mais levinho, então é negativo. Não tem nada a ver isso. Isso é porque lá o Benjamin Franklin, aquele cara lá dos Estados Unidos, ele achava que tinha uma coisa, um fluido a mais nas cargas que estavam positivas. Então é positivo porque tinha um fluido a mais e negativo estava faltando esse fluido. A gente sabe que não existe esse fluido, né? Era o começo do desenvolvimento de um pensamento, mas ficou
essas palavras positivo e negativo, mas um não tem nada diferente. Eu poderia, por exemplo, chamar de abóbora e maçã. E abóbora repele abóbora e maçã repele maçã. E abóbora atrai maçã e vice-versa, tá? Os nomes aí não tem muito significado aí. Um exemplo de aplicação disso, gente, são, por exemplo, partículas de toner aqui, ó. A gente está vendo partícula de toner, daqui é de impressora, tá? Estão grudadas num plásticozinho, é como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho o plástico em azul e aqui as partículas de toner estão carregadas negativamente. E aí você quer imprimir algo aqui, por exemplo, num papelzinho, você faz a imagem, aqui está um rostinho alegre, uma imagem carregada positivamente, então vai atrair as partículas de toner, tá? E vão despregar daquele plásticozinho ali. E aí depois você aquece essas partículas de toner, que são basicamente os plásticozinhos também, e aí ele derrete e fixa no papel, tá? Por isso que o papel fica quentinho aí. Lógico, tem outros tipos de impressão também, esse é só um tipo, tá? Outro exemplo de aplicação disso é na pintura eletrostática, em que você tem a tinta numa carga e o metal que você quer aplicar essa tinta com a carga oposta. E aí isso ajuda muito a não desperdiçar tinta, tá? Deixa muito mais rápido o processo. Então, é só vantagem. Outra aplicação, sim, pode ser óbvia, pode não ser, é na criação de moléculas, criação de estruturas moleculares complexas. Aqui tem o nosso DNA. Toda a cola, todo o cimento dessa estrutura, gente, são atrações elétricas. É positivo atraindo negativo e vice-versa. E eu tenho também repulsões que vão trabalhar, por exemplo, para quando você vai replicar um DNA, você tem lá uma tira de RNA, como que vai se formar um RNA ali do lado, igual, perfeito, encaixadinho, tudo por atração e repulsão elétrica. Então tá na base da vida, tá na base do pensamento, tá na base de tudo que tem vida aí, dos vírus e etc. também. Classificação dos materiais quanto à mobilidade dos elétrons, que eu falei lá na introdução da aula, né? A gente vai falar de condutores, isolantes, etc. Então a gente tem basicamente 4 tipos de materiais quanto à mobilidade dos elétrons. Tem condutores, isolantes, semicondutores e supercondutores. Vamos começar falando dos condutores. Os condutores são que têm alta mobilidade para as cargas elétricas. Geralmente essas cargas elétricas são elétrons, tá? A não ser que seja, por exemplo, íons numa solução aquosa, ou seja, um plasma. A maior parte dos sólidos, quem vai se mover são os elétrons. Então, por exemplo, eu tenho aqui cobre, os fios de transmissão de alta tensão. Isso aqui são metais. Os metais possuem elétrons livres. Esses elétrons livres, praticamente, eles não têm uma molécula dona. Eles estão sendo compartilhados por todos os átomos daquela rede cristalina ali dos metais. Então, esses elétrons eles vagam muito facilmente. Tem alta mobilidade. Que faz, então, dos metais serem bons condutores, tanto de eletricidade quanto de calor. Aqui eu tenho a solução aquosa ali acendendo uma lâmpada. Essa solução aquosa ali, eu acho que deve ser só água e sal. Que aí você tem NaCl ali, joga o salzinho, o Na vai para um lado, o Cl vai para o outro, grudando um pouquinho nas moléculas de água. E quando você aplica ali uma diferença de potencial com esses fios, você faz os íons se locomoverem. Então você tem corrente elétrica, você tem mobilidade de cargas elétricas. Outro exemplo de condutor é o corpo humano. O corpo humano, aí está o Haydn, mas qualquer corpo humano. Ele conduz bem a eletricidade até certo ponto, né? Se for, por exemplo, uma pilha, você pode segurar uma pilha que você não vai levar choque assim. Mas a gente tem íons, e se a pele não tiver seca assim, é fácil de você levar um choquinho, né? Aqui a gente tem uma molécula orgânica, você vê que aqui são cadeias longas, cada pontinho, não sei se vocês lembram que tem um átomo de carbono, e aí essas moléculas orgânicas aqui que eu coloquei são polímeros condutores, então são plásticos que conduzem. Geralmente a gente associa a ideia de que plástico é um isolante, mas tem alguns que são condutores. O cara que descobriu esses polímeros condutores aqui até ganhou um Nobel. Então foram alguns exemplos de condutores. Agora, isolantes são os que possuem baixa mobilidade das cargas elétricas, por exemplo, cerâmicas, vidros, borracha, água destilada. Enquanto a água do nosso corpo está cheia de íons, a água destilada não vai ter íon nenhum.
então não vai conduzir eletricidade. Se você pegar lá um copo com água destilada e colocar aqueles fiozinhos com a lâmpada não vai acender, a não ser que você encoste os fiozinhos lá dentro. Óleo também, tá? Se o óleo estiver limpo, assim, lógico, tem tipos de óleo também. Ele costuma ser um bom isolante. E o ar, aqui eu coloquei os gráficos da composição do ar. O ar é um ótimo isolante. Mas aí, olha, o ar é um bom exemplo para a gente falar disso. Se você força o ar demais, ele se torna condutor. Por exemplo, quando você tem um relâmpago, né? Quando você tem um relâmpago, conduz eletricidade no ar. Então, todo isolante ele tem ali um limite para ele, né, até ele se tornar condutor. Mais para frente no curso a gente vai falar sobre isso. Outra classificação são os semicondutores. O próprio nome já fala. Eles são condutores, mas conduzem muito fracamente, tá? O legal deles é que você pode controlar muito facilmente o quão eles vão conduzir. Esses semicondutores mais importantes, os mais famosos, são o silício e o germânio. E você repara que eles estão na coluna 4A, então eles têm 4 elétrons na camada de valência. E você tem, por exemplo, um silício aqui, ó, ele vai formar 4 ligações covalentes com outros átomos de silício. E aí seus elétrons ficam com baixíssima mobilidade. Aí um jeito de você fazer um semicondutor assim, para uma aplicação legal, é você colocar uma impureza aqui, ó. Você coloca alguma impureza, né? Todo silício vai ter alguma impureza. É basicamente impossível você fazer ele puro. E aí quando você coloca essa impureza, aquele elétron lá, ó, ele já não vai fazer a ligação covalente. Ele vai ficar livre, tá? E aí então você controlando esse grau de impurezas aqui, ó, no seu material, você controla então quanto ele vai conduzir bem a eletricidade. Então eles são muito usados em microeletrônica. Tanto é que eu coloquei aqui um circuitinho, tá? Porque é fácil de você controlar a corrente elétrica com ele, tá? Agora, outro tipo de material são supercondutores. O supercondutor é o seguinte: você deu um peteleco no elétron, dentro de um supercondutor, esse elétron vai andar para sempre. Para sempre mesmo. A gente fala que o supercondutor ele não oferece resistência à mobilidade, ali, ao deslocamento dos elétrons. Nesse gifzinho você vê um parzinho de partículas vermelhas, são pares de Cooper, que a gente chama, que são pares de elétrons. Os pares de elétrons costumam, em supercondutores, funcionar como se fosse uma partícula só. Então você forma vários pares de elétrons e isso faz com que tenha a ver com a explicação do porquê os supercondutores não têm resistência elétrica. Aplicações para esses supercondutores, por exemplo, os famosos trens-bala, eles ficam flutuando. Você tem ímãs nos trilhos e embaixo do trem-bala você tem os supercondutores gerando ali um campo magnético bruto, porque já que não oferece resistência à passagem dos elétrons, você não aquece o supercondutor quando tem corrente elétrica. Então, se você precisa de uma corrente elétrica muito alta, você vai usar o supercondutor. A desvantagem do supercondutor é que a maioria dos materiais que se comportam como supercondutores, eles precisam de uma temperatura muito baixa para você operar. Então você gasta muita energia para deixar o material naquela temperatura baixa, tá? Mas, por exemplo, no trem-bala compensa esse gasto energético para deixar o supercondutor na temperatura baixa. Esse gasto é muito menor do que o gasto que você teria se não fosse um supercondutor, se fosse lá, por exemplo, um fio de cobre passando aquela corrente altíssima, ia gerar muito calor, ia possivelmente derreter os fios de cobre, e esse é um peteco danado. Então, supercondutor para altas correntes rola muito. Aqui um exemplozinho, ó, dessa levitação. Você tem um supercondutor andando em cima do ímã ali, ó. Esse efeito legal, agora mesmo eu explico um pouquinho mais dele, ó. É muito usado o supercondutor também quando você quer acelerar partículas, por exemplo, que eu falei, o grande colisor de hadrons. Ali dentro daquele tubo ali tem um monte de material supercondutor que gera corrente elétrica alta para gerar um campo magnético muito alto, que vai deixar o próton ali andando alinhadinho, sabe? Do jeitinho que você quer. Aqui tem outro exemplo de um supercondutor flutuando em cima do ímã. E aqui, ó, você tem um chamado efeito Meissner que está por trás dessa flutuação.
Aqui eu tenho um material que a temperatura dele é maior do que a sua temperatura crítica. Aí esse aqui são campos magnéticos. O B é o campo magnético. Quando ele está na temperatura maior, então ele não comporta como supercondutor. Aí você resfria ele fica com a temperatura T abaixo daquela temperatura crítica, ele começa a comportar como supercondutor e acontece o efeito Meissner, que ele expulsa o campo magnético de dentro dele. Essa expulsão faz com que ele fique levitando, sabe? Aqui tem um exemplo do pessoal que fez esse experimento. Tá gravando? Usaram, acho que, nitrogênio líquido para... pode botar. E ali tem uns ímãs... Só cuidar, cara, de... Então, um ímãzinho bem brutinho. Vamos ver. Que a ideia é tu... A ficha. Pegou o supercondutor, colocou em cima lá ele. Ele fica travado, velho. Esse efeito dele expulsar o já deu pra ver que mudou, né? No 2 já dá pra ver a diferença. Aí acontece um trem impressionante que escapou deles. No áudio 3 a gente tá perdendo. Que é o seguinte, gente, existe um limite de campo magnético para esse efeito ocorrer. E passou-se o valor do campo de um valor crítico, esse efeito Meissner para de ocorrer. Sim, de 2 parece melhor opção. Eu acho que a partir do 3 satura, né? Não... Esse valor crítico dele não ficou flutuando. Fora que o supercondutor deve ter dado uma esquentadinha também. Eles tentam resfriar. Não, ficou maior ainda, né? Ficou maior. Ficou tanto como no outro. Não tem o do quarto ali, eu acho que eles têm. Tem, olha lá. Ali tá aí. Dá uma flutuadinha também, né? Beleza, pessoal. Tá gravando? Outra aplicação. Tá pode botar. Pista da onda na computação quântica. Só cuidar, cara. O computador quântico da IBM e a maioria dos computadores quânticos usam supercondutores. Então você vai ver, tipo assim, no futuro, que eu acho que vai ser próximo, esses computadores quânticos aí aparecendo, vão ser burocráticos, mas você vai ter na sua casa um computador quântico lá com supercondutor, vai ser muito caro, etc. Às vezes no futuro muito distante, sim. Então, um resuminho da nossa aula até agora. A gente fez uma breve introdução ali da história do eletromagnetismo, breve mesmo. Introduzimos ali a carga elementar, corrente elétrica, falamos das propriedades das cargas elétricas, que a carga é quantizada, a carga se conserva e os iguais se repelem e opostos se atraem, então que são propriedades das cargas. E aqui falamos de propriedades dos materiais em relação à mobilidade de carga elétrica. Temos condutores, isolantes, semicondutores, supercondutores. E é isso aí, pessoal. Deixo vocês aqui com essa gravurinha linda de neurônios para você refletir aí quanto de você tem a ver com essas cargas elétricas, né? Você pensar, neurônios nada mais são do que fios para se conduzir eletricidade. Tá? Um grande abraço.